Bom dia. Alguns alunos meus me fizeram a pergunta já de como seriam formados os pães de açúcar. Pães de açúcar, vamos explicar direitinho o que é. São aqueles morros, né? Montanhas, se quiserem chamar. Eu não me preocupo muito com essa definição de montanha de 3.000 metros, área orogênica, não estou falando nesse sentido. Então, que de granito, ou um granito gneiss, semelhantes ao pão de açúcar no Rio de Janeiro, que é o nome que dá nome às formas. Então é aquela paisagem típica que você tem, muito rica na Serra do Mar, muito típico ali no Rio de Janeiro, né? Você também tem muito do outro lado da Bahia, de Guanabara, em Niterói, né? O Corcovado, então aqueles maciços, né? De forma arredondada, né? Muito destacados, de modo geral, em relação à paisagem no entorno, geralmente próximos aos litorais, em que você chama de pão de açúcar, em inglês sugar loaf, em função de um excelente exemplo desse tipo de vertente, de morro, ser o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é internacionalmente conhecido, um dos principais pontos turísticos do mundo. Bem, isso seria o Pão de Açúcar. Qual foi a gênese dessa paisagem, né? Que é uma paisagem bem típica do leste do Brasil, do sudeste brasileiro, né? Bem característica, e aí surge essa dúvida. Bem, vamos entender que a gênese deles começa há muito tempo atrás. Nós vamos falar no período que a gente chama de Brasiliano, entre 700 e 500 milhões de anos atrás, quando você estava tendo a formação de uma grande massa continental com blocos de antigos continentes que existiam se unindo. E a gente chama esse período brasiliano porque ele dá a estrutura geral do território brasileiro, em termos de crátons, antigos orógenos, bacias paleozoicas, esse tipo de conformação que a gente está falando. Tá? Então, quando você tem esse período, com esses esforços todos, você cria condição para a formação de plútons, lá no interior, né, em profundidade, que vão se formando de magma e vão resfriando muito lentamente porque estão muito profundos, né? Então eles são formados com alta profundidade, com uma grande pressão, e como eles estão muito lá embaixo, eles vão resfriando muito lentamente, esses granitos, esses maciços graníticos, né? O que dá uma caracterização, né, de resistência frente à erosão deles muito diferente do que está em torno, né, que foi muito falhado, movimentado, né? E aí, o que está em torno, o gneiss, né, o migmatito, isso tudo vai sendo erodido, e esses plútons vão se aproximando da superfície graças à erosão e também o próprio soerguimento constante, constante que a gente fala de um modo geral, que você vai tendo as massas continentais. Bem, quando há abertura do Oceano Atlântico, você forma um Rift Valley, né, que primeiro é um graben no meio, onde vai se instalar o oceano, né, e os hosts, um no lado africano e o outro aqui no lado da América do Sul, que vão ser soerguidos e vão ficar muito próximo a esse oceano, que vai só crescer, vai se formar de fato, vai só crescer, o que vai criar uma condição de uma erosão muito forte nessa porção leste, nessa margem passiva da América do Sul. Característica típica dela é a Serra do Mar. E essa erosão muito forte, né, porque você está muito alto a Serra do Mar, logo do lado do mar, tem muita energia os cursos fluviais, então você erode muito rapidamente, vai fazer com que você comece a exumar com maior rapidez essas geoformas. E essas geoformas, uma vez que chegam na superfície, vão se estabelecer como muito mais resistentes à erosão do que o que está em torno. Então elas chegam na superfície e a partir daí, né, o que está em torno é erodido muito mais rápido do que elas, e graças a essa erosão diferencial, né, rochas mais frágeis erodidas mais rapidamente do que rochas mais resistentes, elas vão se destacando na paisagem. E pela sua própria conformação, né, essa conformação lembrando uma gota, né, você vai tendo também uma condição de pouca residência de água na superfície delas, né, e se tem pouca residência de água, tem menor intemperismo também ajuda a ter menos erosão. E aí vão ficando cada vez mais destacadas na paisagem.
Se eu não me engano, o próprio Pão de Açúcar já foi datado, né? No Congresso de Geologia, que aí houve uma brincadeira entre aspas, né, de datar o Pão de Açúcar, se eu não me engano, deu exatos 596 milhões de anos, né? Bem aí no centro do período brasiliano, ou seja, da formação ainda em superfície dos pães de açúcar, né? Estudos que já foram feitos, né, na região de Pancas, no Espírito Santo, né, mostram uma erosão muito pequena, né? Esses pães de açúcar são erodidos aí no máximo a 1 metro, o topo deles por milhão de anos, enquanto áreas no entorno a mais de 10 metros. O que significa que a cada milhão de anos os pães de açúcar se tornam 10 metros mais destacados na paisagem, graças à erosão diferencial.